Olá, boa noite. Que gostaria de proferir a prece de abertura, por favor? Senhor, queremos agradecer essa oportunidade de podermos estar juntos novamente para o nosso estudo. Pedimos a sua proteção e ajuda para que esses ensinamentos de hoje sejam nos ajudem nesse dia e na estadia nesse planeta. Queremos pedir permissão para dar início aos nossos estudos. Que assim seja. Que assim seja. Ok. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário com relação ao que fora falado a semana passada? Muito bem. O desamor é, em realidade, uma doença cuja manifestação se dá de imediato ou posteriormente, assinalando o ser com processos degenerativos da personalidade, que instalam no organismo os vírus e bacilos agressivos. A somatização dos problemas emocionais que decorrem da insegurança e do medo, da mágoa e do ódio, do rancor e do ciúme, é responsável por graves patologias orgânicas, assim como as diversas enfermidades físicas, produzindo distonias emocionais e perturbações psíquicas lamentáveis. Quando o amor, conforme o conceito de Jesus, assenhoreia-se do ser humano, vitaliza-o e o irradia paz, gerando uma psicosfera rica de vibrações de equilíbrio, graças às quais a saúde se exterioriza de forma positiva, inundando a vida de esperança, de altruísmo e de realizações edificantes. O indivíduo saudável em espírito faz-se elemento útil no concerto geral, tornando-se peça indispensável ao conjunto social, que progride com os seus esforços em contributos grandiosos dignificadores. O recolhimento interior, mediante análise profunda dos recursos ao alcance, favorece o homem para que encontre os meios que fazem cessar o sofrimento. Partindo de uma outra etapa lógica, ele avança na harmonização interior, propiciando a energia que preserva a saúde, um curso sem bloqueio, portanto, uma irradiação em todos os sentidos, intercambiando com a vibração divina, razão essencial da vida. Inicialmente, deve o homem reconhecer todos os seres como se fossem a manifestação dos seus próprios pais, que lhe facultaram a vida física, especialmente a mãe, pelos sacrifícios que se impôs durante a gestação, o parto e a alimentação preservadora da vida, nascida nas suas entranhas. Mesmo quando esta não haja sabido cumprir com os deveres livremente assumidos e aceitos, o fato de haver permitido que a vida se manifestasse concede-lhe crédito para ser exemplo a ser considerado. Transferir para todos os seres vivos a imagem materna, certamente sem a visão psicanalítica dos tormentos da libido, porém com sentimentos de respeito e de ternura, constitui o primeiro passo para uma autorrealização pessoal, para o equilíbrio da emoção, liberando-se interiormente de quaisquer reminiscências amargas ou perturbadoras que são matrizes ocultas de muitos distúrbios comportamentais geradores de sofrimento. O homem renasce para ser livre.
a fim de poder crescer e alcançar o seu fanal maior, que é a realização plena. Toda amarra emocional negativa, com a retaguarda do processo de evolução, torna-se-lhe uma carga constritora, responsável por inúmeros problemas afligentes. A imagem da mãe, de alguma forma respondendo por muitos conflitos, é também criadora de saudáveis estímulos. Seus sacrifícios e dedicação, as horas infindáveis de vigília e de renúncia de si mesma em favor da prole, as melodias que cantou nos ouvidos dos recém-nascidos e todas as promessas que se foram tornando realidade, merecem ser levadas em conta, repensadas e transferidas para todo ser senciente. Diante de agressões, o submetido a dificuldades pelo seu próximo, irritado, o cínico, perverso, o escravocrata, enfermo em qualquer hipótese, deve-se considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e amizade, ao invés da reação também agressiva, do repúdio ou indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para reflexão e a desculpa sincera, nenhum ressentimento, nem amargura. Esse comportamento libera-o do azedume, do ódio e do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de ser erradicadas. E até aqui fica claro que essa proposta da nossa querida Joana é para que nós consideremos os outros seres humanos a partir de uma visão eterna das coisas. Porque se nós obedecermos a uma visão circunstancial, ou seja, aquilo que pensamos que está acontecendo somente a partir do que aconteceu no nosso histórico pessoal, entendendo como histórico pessoal aquilo que aconteceu conosco desde que renascimos até que vamos morrer, vai fazer que nós não possamos aproveitar ao máximo a nossa encarnação. Porque então nós olhamos tudo através dos óculos das circunstâncias encarnatórias, através desse prisma de justiça, através desse prisma de verdade, através dessa finalidade aparente, e vamos errar. Vamos errar, porque nada disso estaria em conformidade com uma leitura de eternidade. Então, tudo depende do ponto de vista. Ah, fulano me engano me fez, então eu vou responder. Ah, fulano por engano me deu ou não me deu. Ah, então é assim que eu vou me sentir, ou é isso que merece isso, aquilo. Essa é uma visão parcial. E porque é parcial, é equivocada. O que ela coloca nessa leitura é uma visão de eternidade. Aconteça o que acontecer, seja lá como for, a todos olhamos com esse respeito, com essa gratidão, com esses olhos com os quais nós olharíamos pais amorosos, mesmo que eles não tenham sido. Essa é a maneira de enxergar corretamente a todas as pessoas a partir das verdades eternas. E vocês dirão, mas eu não posso. Não posso porque eu não consigo.
porque não consigo. Isso implica uma generosidade, implica um desprendimento, implica um ponto de vista que não é materialmente possível, mas é porque se não fosse materialmente possível, ela não estaria fazendo esta proposta. Precisamos manter presente que a maneira como nos relacionamos com a vida e com as coisas, entre elas a realidade com R maiúscula, muda de maneira total, a depender de se estamos reencarnados ou não. A visão do encarnado está definida pelas circunstâncias do aqui e do agora. A do espírito imortal está definida pelos nossos interesses eternos nas circunstâncias da eternidade. Então, vale a pena o esforço. Porque se nós não fazermos assim, nós vamos errar, nós vamos atuar de maneira equivocada, com resultados lamentáveis dos quais vamos nos arrepender. Geo, por favor. Oi, minha irmã, obrigada. Claro. Um pensamento veio aqui que, de novo, a gente remonta àquela leitura do Evangelho, o ponto de vista. Porque tudo na vida são perspectivas, né? Tudo. A forma como a gente encara vai determinar a forma como a gente se sente a respeito de qualquer coisa. Então, se a gente aprende que Deus é todo amor, que a encarnação é um tesouro incalculável e que nós nascemos nas condições mais ideais, impressas pelas nossas próprias necessidades evolutivas essas que são resultado das escolhas que nós temos feito. Então, precisamos entender, precisamos fazer uma escolha qual é a perspectiva que vai nos trazer o melhor retorno. Porque no momento em que a gente se aferra a um ressentimento, porque a mãe, o pai, nós tivemos uma infância traumática e muitos de nós o tivemos, né? Até por uma questão histórica, até por desconhecimento das verdades do ser, né? Então, até porque eles cresceram com verdades ainda mais difíceis do que as nossas, em contextos históricos ainda mais atrasados do que os nossos. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, se a gente prefere se aferrar ao ressentimento, né? A nossa mãe, algumas páginas atrás, ela nos ensinou que a frustração, que a irritação, que o ressentimento, a mágoa, eles são o ódio travestido dessas coisas. Então a gente precisa fazer a escolha de que perspectiva é a mais valiosa. E aí, então, os nossos sentimentos vão se alinhar à perspectiva que a gente escolhe. Se vamos ser ingratos com Deus, simplesmente rechaçando um presente que Ele nos deu, porque a presente encarnação é um verdadeiro presente, né? Ou se vamos nos aferrar a uma manifestação do ódio. No final de contas, essa é a escolha que a gente tem que fazer. Quando a gente vai desbaratar qual é a perspectiva da mortalidade ou da imortalidade, é isso que a gente precisa escolher. Ingratidão a Deus ou entronizar o ressentimento que resulta do ódio que vive em todos nós. Era só isso. Obrigada. Obrigada a você, minha querida. Nos lembrando que esse ressentimento e esse ódio é a nossa reação por não gostarmos
das nossas presentes circunstâncias, achando por extensão que Deus é injusto. Sem estarmos abertos a aceitar, a reconhecer que as nossas presentes circunstâncias são as melhores para nós fazermos o trabalho que precisamos fazer para avançar no caminho evolutivo e para cuidar das nossas responsabilidades que deixamos jogadas à distância no passado. As nossas circunstâncias são sempre, sempre, sempre o melhor que Deus pode nos oferecer para a nossa reabilitação e o prosseguimento dos nossos labores iluminativos, ou seja, evolutivos, tendo em conta as escolhas que nós fizemos e as consequências das nossas ações passadas. Não é nunca o pior, é sempre o melhor. Mas como o melhor se a minha circunstância é um desastre, tem pressão e não gosto do planeta, a minha saúde está fraca, eu tenho problemas econômicos, eu não encontrei o amor da minha vida, eu estou desajustado nesse aspecto da minha vida. Mas tudo isso tem um porquê. Tudo isso tem um porquê. E também tem, não só um porquê, sino que também tem uma utilidade, tem um para quê. E isso é justamente, Deus sempre fala a seguinte frase da nossa mãe, o fardo que te carrega. Parece uma loucura, porque não, como assim tem alguma coisa que não está certa? Porque como o fardo que me carrega, o fardo que eu carrego, em termos imortalistas, é o fardo que nós carregamos, é o fardo que nos carrega. O nosso tesouro é o fardo. E você fala, mas como o fardo vai ser um tesouro? Bom, se nós só temos aquela mirada, aquele olhar relativo, materialista, aquilo não faz sentido. Parece que a pessoa enlouqueceu, não sabe o que diz. Mas com aquele olhar universalista, com aquela perspectiva mais alta, faz total sentido. Porque é esse fardo que carregamos, que carrega nós e que tem também a chave da nossa felicidade presente e futura, a depender de nós como o carregamos. Por isso que precisamos ter aquela visão mais alta das coisas. Porque se fizermos leituras horizontais, parece que está tudo errado. Parece que Deus está querendo, de um jeito ou de outro, não permitir que nós alcancemos o nosso objetivo. Finalmente estamos um pouco tranquilos se alguma coisa acontece. Finalmente obtemos algum favor, alguma coisa positiva e a gente perde. É roubado, um acidente, uma morte não anunciada, um problema de saúde crônico ou terminal, uma desavenência com alguém muito importante para nós, uma traição, uma loucura, por exemplo, como a que estamos vivendo hoje, que não tem valores, que estamos todos traumatizados, que quanto mais normal você for, mais preocupado, mais estressado, mais sem entender, mais paralisado quase. Você está com os dias que estão correndo, com as coisas que estão sendo faladas, que estão sendo feitas. A desmantelação, se diz em português? Unraveling. Desmantelo. El desmantelo, obrigado. O desmantelo do nosso país. O desmantelo das nossas relações internacionais.
das relações internas, aquele divisionismo, aquele insuflar dos ódios raciais, religiosos. Você fala, mas meu Deus, mas parece que... E parece. Mas o que é que realmente está acontecendo? Somente podemos entender e somente podemos processar bem as coisas se nós entendermos que o que está acontecendo é necessário, é curativo, é transitório. Portanto, nós precisamos manter a calma. Nós precisamos chamar a conciliação. Nós precisamos implementar a moderação. Nós precisamos modular as energias. Nós precisamos agir em vez de precisamos agir em vez de reagir. Nós precisamos ter muito atento antes de começar a cuspir opiniões radicais, absolutas, radicais, raivosas, na internet, contendo a impulsividade. Por quê? Porque tudo o caos que os nossos, que nós mesmos estamos presenciando faz parte de uma planificação, mas quem que pode planificar isto? Alguém que entende. Primeiro, alguém que tem a visão de conjunto. Alguém que tem a visão de eternidade. E alguém que compreende o que é mais necessário para que tenhamos como experiência para nos elevar internamente até o próximo nível. Coisa que não aconteceria se as coisas estivessem talvez do nosso agrado. Nós acharemos fantástico uma época de grande prosperidade, grande amizade entre os povos. Mas será? Será que essa é a evolução verdadeira? Não tem evolução sem cura. Não tem saúde sem cicatrização. Não temos como continuar com feridas abertas. Então, isso tem que secar, tem que cicatrizar. E para isso, nós precisamos do álcool que queima. Às vezes, alguns pontinhos que nós enxergamos as estrelinhas todinhas. Mas é para que realmente aquilo seja resolvido e nós possamos passar para a próxima. Então, lembremos que nem tudo o que é parece ser, nem tudo o que parece ser é. Ok? Perguntas, comentários? Bem, num prolongamento da afetividade, dessa afetividade, a consideração pela Mãe Natureza ressalta como de importância fundamental para o equilíbrio ecológico, por consequência de todos quantos contribuem para sua harmonia. Portanto, ver todos os seres vivos, em todos os seres vivos, a projeção materna positiva, agradável, proporciona forças para a preservação ou restauração da saúde, para a liberação dos sofrimentos e do bem-estar, que são condições essenciais para a felicidade. Então, nós precisamos trocar as nossas lentes, inclusive a incluir a natureza em todos os seus aspectos, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa relação com os animais, que vai nos forçar a enxergar as escolhas que nós fazemos, os motivos pelos quais nós fazemos essas escolhas e a repensar as nossas prioridades. Porque uma coisa é verdade, nós não queremos fazer isso.
a nossa tendência como seres humanos é adotar a atitude relatada num mito grego, conhecido sob o nome de o leito de Procusto. Todo mundo conhece o leito de Procusto? Nessa história, Procusto era um ladrão que morava numa caverna, perto de um caminho por onde todo mundo precisava passar na Grécia Antiga. Aquelas viagens em carroça, compridíssimas, eles levavam, não tinha cartão de crédito, não tinha iPhone, claramente não tinha nada disso, então as pessoas viajavam com todas os seus pertences. As sacolas com as moedas de ouro, prata, enfim. História longa, mais breve, Procusto tinha uma cama na caverna dele. Uma cama que tinha um certo comprimento. Uma certa comprimento ou largura? Length. Comprimento, né? Comprimento. E quando ele trazia alguém para... Obrigado. Trazia alguém para a caverna dele, alguém que ele tinha roubado, trazia para dentro da furna dele. E se a pessoa era... A pessoa, na cabeça dele, tinha que preencher a medida da caminha dele. Se a pessoa era mais alta, ele cortava as pernas até o ponto da pessoa entrar bem na cama. E se a pessoa era mais baixinha e sobrava cama, ele esticava aquela pessoa, ou seja, deformava, massacrava aquela criatura, de qualquer jeito, para ela preencher o tamanho da cama. Então vocês dirão, mas o que isto tem a ver com qualquer coisa? O leito de Procusto, ou seja, o comprimento dessa cama, se é a nossa medida para nos relacionar com o que se passa na nossa vida, nós estamos igual a Procusto. Em vez de nós construirmos uma cama que deve responder às necessidades do tamanho natural da pessoa, sem lhe mutilar, cortando as pernas, nem esticando aquele corpo coitado para preencher a cama, e não vice-versa. Então, porque senão a medida da nossa vida, a medida da nossa compreensão, da nossa visão por extensão de tudo o que acontece, é o tamanho dessa cama. Ou seja, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso que seja para atender os interesses pouquérrimos que eu consigo identificar e valorar, é a medida de todas as coisas. Eu vou forçar a vida e tudo que se passa dentro dela para que tenha o tamanho da minha cama, ou seja, que se adapte à minha visão das coisas. Mas se a minha visão for temporária, se a minha visão for circunstancial e por caráter transitivo equivocada, se a minha visão das coisas for equivocada, eu vou arruinar tudo. Vou arruinar absolutamente tudo. Então, eu preciso adaptar a minha visão das coisas, a minha resposta emocional das coisas, a verdade com V maiúscula, para o qual o Espiritismo é o nosso maior veículo, porque nos dá aquela perspectiva universalista e de eternidade. Tudo que nós aprendemos dentro do Espiritismo tem sabor de eternidade. Enquanto que todos os julgamentos e as observações que nós fazemos das coisas no dia a dia têm visão de parcialidade e de temporalidade. Vamos errar o alvo, vamos pecar, não vai dar certo. E nós vamos sofrer as consequências. Porque não temos como ter bem-estar interno, nem se fale de um bem-estar duradouro, quando a nossa visão é parcial e temporária.
Então, em base da minha compreensão, e essa é uma pergunta retórica, em base da compreensão que nós temos da vida e as suas circunstâncias, quando enxergamos tudo através das verdades que apreendemos com o Espiritismo, que são universalistas e atemporais, a natureza da nossa vinculação com tudo aquilo que se passa na nossa trajetória reencarnatória muda total e absolutamente. E esse é o nosso desafio: enxergar tudo e todos com olhos de eternidade. Daí essas sugestões. Ver a todas as pessoas sem distinção como se tivessem sido a nossa mãe, o nosso pai, a nossa mãe, mas normalmente a figura da mãe é a mais venerada na Terra, né? Porque às vezes, lamentavelmente, muitas vezes o pai abandona, o pai é responsável, o pai vai correndo atrás dos seus gostinhos e abandona a criança, mas mãe é muito mais difícil, para não dizermos bastante impossível. Uma mãe normal, uma mãe a mãe que todo mundo desejaria ter, jamais faria uma coisa dessas. É todo amor, é toda doação, é todo sacrifício, noites sem dormidas, canções para dormir, comidinha das melhores, cuidados na hora da fragilidade, passeios, alegrias. É a rainha da nossa vida. Então, esse é o arquétipo através do qual nós construímos os nossos óculos, através dos quais nós vamos enxergar todas as pessoas, fazendo esse olhar extensivo, inclusive à natureza e aos seus componentes, entendendo por esses componentes principais o meio ambiente, incluindo as plantas, os mares, os rios, os lagos, os animais, tentando prejudicar todo esse ecossistema insubstituível e essencial à nossa supervivência, e impactar tudo isso da melhor ou da menor maneira possível, economizando recursos, respeitando aos animais que são os nossos irmãos menores. Um dia fomos eles. E como fomos tratados? Por aquelas pessoas que tinham mais poder sobre nós, que decidiam a nossa vida ou a nossa morte. Que tipo de vida teríamos? Se seria uma vida que honra a vitalidade natural do animal ou se éramos forçados a situações contra a natura, brutalizadas, embrutecidas, saciando um apetite que não acaba nunca e por lá vai. Vocês estão entendendo? Então, esse deve ser o nosso esforço, esse deve ser o nosso desafio. Ver todas as criaturas e todas as partes integrantes da natureza com o mesmo respeito, agradecimento e tratar com o mesmo cuidado como se fossem a nossa mãe. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Ok. Cláudia, eu Sim. gostaria de fazer um comentário porque é uma coisa brilhante, né? Isso que a nossa mãe nos traz, porque não tem nada que se assemelhe mais assim ao conceito de Deus, materialmente falando, do que a mãe. É a origem, é de onde a gente saiu, né? Nessa proposta finita da existência.
Então, projetar a imagem da mãe nas pessoas, nos animais e em toda a natureza é um exercício, com base na nossa materialidade, de reconhecimento de Deus em todas as pessoas e todas as coisas, né. Vamos dizer assim, é a versão, pré-escolar da conexão com Deus, né. É uma ponte imediata para a gente fazer essa conexão, né, porque a mãe, ela é a origem, é de onde a gente saiu, é como você disse, é a rainha da coisa, A é a ori- peça-chave, né. Ninguém nasce sem ter nascido de mulher. Até hoje não tem um ser humano que nasce que não foi nascido de mulher, né. Exatamente. E além disso, que não tem, e ninguém sobrevive, mesmo que tivesse nascido, se alguém não teria oferecido para nós os cuidados que tradicionalmente se associam à figura da mãe. Porque de todos os animais no nosso planeta, a infância mais prolongada, a infância mais frágil, a infância mais dependente é da espécie humana. Tem animais, insetos, que são adultos em questão de semanas, ou dias até. Quanto tempo um cachorro cuida dos seus cachorrinhos? 8 semanas. As 8 semanas você já pode tirar e colocar em mãos de uma espécie diferente. E sobrevive, claro, sobrevive. Mas porque não pode tirar antes das 8 semanas. Porque se tirar, as chances de não sobreviver são muito altas. Porque esses cuidados essenciais da mãe não são negociáveis. Essa espécie precisa. Mas e o ser humano? O ser humano leva anos até chegar praticamente à adolescência. Porque antes da adolescência, aquela criatura sem a proteção, sem os conselhos, sem os cuidados, sem as reprimendas, sem todo esse trabalho de maternidade de alguém, seja independentemente de se seja a mãe biológica ou não, mas sem esse tipo de cuidados, ou não sobrevive ou se perde na vida. Quando nós vemos as histórias dos criminosos, inclusive dos piores criminosos, eles foram largados, soltos, 13 anos, 10 anos, 11 anos. Daí que na vida se perderam, porque faltou aquela base, fragilizando o resto da encarnação para eles. Ok? Então vamos prosseguir por aqui. De imediato, após a reflexão vivência desse postulado, descobrir a bondade que dorme em todos os seres e necessita ser despertada, estimulada, a fim de que frondeje, e florescendo e produzindo frutos bons. No meio hostil, os indivíduos que nele habitam se protegem revestindo-se de hostilidade, como mecanismo de defesa. Ataca primeiro e depois vamos ver. Então, num meio que é hostil, a hostilidade só aumenta, se embrutece. Porque se eu preciso sobreviver num meio hostil,
eu preciso ser mais hostil do que essas pessoas e do que o meio. Senão eu não vou sobreviver. Mas imagina o poder para contribuir no meio hostil quando nós temos a coragem de viver sem participar nessa hostilidade. Se tivermos a coragem de não viver atacando para nos defender, guardando todos para nós, para nos preservar, para garantir a nossa supervivência. A coragem de dizermos a verdade quando todo mundo lucra mentindo. Mostrar as cartas quando todo mundo tira vantagem escondendo, escamoteando. Claro que aos olhos deles podemos passar, de fato, provavelmente passaremos, como ingênuos ou tolos. Porque ou é ingênuo porque acredita que a vida é mais do que essa selva hostil, ou tolo porque não entendeu como o jogo aqui se joga. Mas e se você entendeu como é que é o jogo, mas escolhe não participar? Tendo escolhido uma perspectiva elevada. Vivendo para resolver problemas para a eternidade e para construir capital espiritual também para a eternidade. Você dirá, numa observação um pouco superficial e impulsiva, essa pessoa não sobrevive, mas se isso fosse verdade, como Jesus teria encarnado entre nós para nos ensinar como viver assim? Para garantir que seríamos destruídos. E você dirá, bom, um momentinho, parênteses, ele foi destruído, viu? Não sei se você acabou de ler o livro, mas no fim da história, ele é crucificado, ok? Mas o seu corpo foi crucificado. A essência, essa consciência profunda que todos nós somos, que é o nosso espírito imortal, isso não foi crucificado. Isso foi justamente sublimado. E reencarnamos para quê? Para nos sublimar. Em vez de pôr o carro na frente do cavalo, que num exemplo da Terra seria priorizar a matéria a despeito do espírito imortal, estaríamos escolhendo a ordem de prioridades melhor, que é priorizamos o espírito imortal e depois o que acontecer com a matéria, bom, é o preço que nós pagamos para nos sublimar. A vida cobra tributos pelo fato de viver. Nós pagamos impostos ao county, nós pagamos impostos à cidade, e nós pagamos impostos estaduais, e nós pagamos impostos federais. Por quê? Porque nós vivemos nessa comunidade que precisa da contribuição do contribuinte para funcionar como um todo, mais ou menos harmônico, garantindo a supervivência, que é o mesmo que atender às necessidades dos indivíduos dessa coletividade. Então, como que nós vamos estar num planeta reeducando o nosso espírito imortal e não vai ter um imposto para pagar? Claro que tem. Que imposto é esse? A viver com coragem. Com coragem de viver numa situação parcial e temporária, com a dignidade
da imortalidade, de um ser imortal. Eu estou aqui numa situação parcial e temporária, mas me conduzindo de uma maneira coerente com a minha natureza e destino verdadeiro, que é a imortalidade. Por isso que os interesses espirituais devem prevalecer acima de todos os interesses e considerações humanas. Ah, mas aí eu não vou sobreviver. Como não? Tudo aquilo pelo qual você não tem que passar não vai começar a acontecer com você porque você fez a escolha certa de se comportar como um espírito imortal, mesmo numa realidade parcial e temporária e transitória. Porque isso não é uma dívida que você tem. Pergunta, batatinha quente mínima número 1. Quem aqui é cobrado de uma dívida que não contraiu? Que banco que vai pedir dinheiro para nós quando nós não temos essa dívida com esse banco? Mas se nós tivermos a dívida, nós seremos cobrados, independente de se nós estivermos vivendo como espíritos imortais ou como personalidades afogadas na ilusão material. Porque é uma dívida que nós contraímos. E toda dívida deve ser paga. Ninguém vai complicar nada por viver de acordo com a programação do espírito imortal. Muito pelo contrário. Vai se poupar de uma infinidade de dores de cabeça e complicações que de outra maneira nós teríamos produzido. Porque um espírito imortal não vê nada disso como importante, como necessário. Não se complica. Não sofre por aquilo que não tem valor em termos de eternidade. Então, se acaso, você vai se poupar de muita coisa. Você vai dar risada de muitas situações que mortificam uma personalidade afogada na matéria, mas de uma maneira que aquilo não tem fim. Preocupações que se multiplicam exponencialmente. Estresse que não tem mais tamanho. Suspeitas do que o outro está pensando, do que o outro está falando, mas o que aquele quis dizer. O que aquele quis dizer foi o que aquele quis dizer e não tem qualquer importância para mim, porque não tem relevância. Porque eu estou acionando numa realidade parcial e transitória como ser eterno. Então, como é que o que o outro acha, o que o outro pensa, o que o outro conclui de mim, pode ter qualquer gravitação nisso? Não tem. Tudo aquilo que acontece na matéria só tem a importância que nós, os materiais, damos. Quanto mais materializados, mais problemas e mais importância, e quanto menos, menos problemas e menos importância. Então, essa receita aqui da nossa Joana é a chave para abrir a porta da gaiola na qual nós temos vivido estressados, tristes e comprimidos até entender isto. E não só entender isto, mas também poder implementar isto. Por isso que a Joana fala aqui, no princípio do parágrafo, de imediato, após a reflexão, vivência. Porque reflexão sem vivência é alguma coisa, mas não vai resolver, porque o que realmente vai resolver é a vivência, para o qual é necessário primeiro refletir para compreender, para se apropriar de verdades, que vão ser essas chaves que vão abrir a porta da gaiola. Vamos respeitar a todo mundo, respeitamos as escolhas, se a pessoa vem, se a pessoa não vem, se a pessoa não vem mais, se a pessoa quer, se a pessoa não quer, se faz o certo, se faz errado, respeitamos.
Porque o livre-arbítrio dos outros é sacrossanto, tanto quanto o nosso. Mas nós, para nós não queremos contas com as verdades eternas. Para nós não tem compromisso, não tem negociação, não tem tergiversação. Não vamos justificar o que não tem justificação. Não vamos forçar aquilo que não é necessário. Também não vamos cuidar de aquilo que é essencial, porque é essencial, então não temos como ignorar isto. Nos tornando livres, mesmo que ainda costurados a um disfarce de carne e osso. Porque a liberdade interna independe de se estamos encarnados ou não. Tem espíritos desencarnados hoje que vivem na prisão da sua limitação de percepção, das suas limitações internas. A liberdade ou a escravidão é interna. E a leitura, depende da leitura que nós fazemos das coisas e do nosso comportamento, independente de se estamos embutidos no corpo físico ou não. Por isso que desencarnar não implica liberdade automática. Ai, quando eu ser expelida do meu corpo, aí eu vou me sentir. Ai, mas peraí. E essa governação dos nossos conteúdos internos, como é que fica? Porque os meus conteúdos internos não vão desencarnar. Quem vai desencarnar é o meu espírito, que não mais está costurado a um corpo físico, mas vai continuar sofrendo as consequências dos conteúdos internos, a depender se eles foram, qual é a palavra? Superados, transcendidos, ou ainda são uma prisão para nós, mesmo na etapa de desencarnação. Por isso que a morte não é garantia para fugir da vida. Ninguém foge da vida. A única maneira de fugir da vida, no sentido de que a vida já não atrapalha mais, que não estamos convivendo com sofrimentos internos, com ansiedades, com angústias, com ressentimento, com desejos de vingança. Tudo esse material tem que ser diluído no nosso esforço de transcendência. Porque aí você desfaz, dissipa, já não existe mais. Não é repressão, é dissipar essas energias que, embora não materializadas, eram para o nosso ser encarnado ou não, grades dos mais fortes, dos mais terríveis. Uma outra frase notória da nossa Joana é a que diz que não tem grilhões mais pesados dos que os da ilusão. E quem desencarnou e ainda continua iludido. Esse está no além, mas continua preso. Não mais ungido a um corpo físico, mas está detrás das grades da sua ilusão. Será que morto já não tem falsas necessidades? Já não acredita em coisas que não existem? Já não é consumido por sentimentos aos quais não consegue controlar no sentido de governar e não de reprimir, porque a repressão não é controle, entendamos isto. A repressão não é controlar. Controle é só
controle verdadeiro, só é sinônimo da transcendência. Isto aqui não me atrapalha mais, porque eu compreendi visceralmente, finalmente, as razões pelas quais. Eu já não mais sinto a punção, a compulsão para fazer certas coisas, para repetir certos comportamentos, para viver a partir de certos paradigmas falhidos, como o materialista. Porque hoje, quem é materialista é digno de piedade. Porque o descobrimento da Einstein acabou com o materialismo, uai. Einstein acabou com o materialismo. Please. Quando? Como acabou com o materialismo? Veja esse mundo materialista? Não. Não é um mundo materialista. É um mundo iludido na própria ignorância. Porque quando ele escreveu naquele pedaço de papel, é igual a m multiplicado pelo quadrado da luz, pronto, a matéria ficou. Matéria morreu. O que é energia? Eu vou dar para vocês uma definição de energia que vocês não vão esquecer nunca mais. Energia é igual a matéria desencarnada. Ah, mas então e o espírito, o que é? Energia pensante, como não? E o que mais poderia ser? Ah, então tudo isso aqui é uma sala de aulas. A casa, o carro, esse trabalho, se eu trabalho para esse, para aquele, nesse país, naquele outro país, se eu estou num corpo que se reconhece como membro dessa raça, de aquela raça, que tudo isso é material escolar. São realidades parciais e transitórias, realidades com R minúscula, sim? Please? Minúscula, muito minúscula. Porque it is a means to an end. É um meio para nós, igual a videira, que explicou muito bem o nosso Lincoln, de outras vezes a nossa Geo. O que vale da videira é o licor, não são as folhas, não são as uvinhas, não são as sementinhas. Tudo isso é o aparelho onde a destilação, a purificação desse suco de uva que vai virar vinho está acontecendo, mas o que tem valor aí é o produto final. Qual é o produto final da videira? O vinho mais puro. E eu pergunto para vocês, quem que foi o único capaz de produzir o vinho mais puro, mais delicioso, mais suave, com mais corpo, profundeza, doçura, suavidade da história da humanidade? Jesus. Até hoje estamos tentando inventar algum tipo de uva que vai chegar perto. Não vai chegar perto, porque esse foi um vinho, é uma receita para produzir esse vinho de um Cristo. E qual foi a matéria-prima para que Jesus pudesse fazer o vinho? A água que estava nesses vasilhames. Vocês sabem para que serviam esses vasilhames? Para que aquelas pessoas que acudiam a um casamento ou uma festa qualquer, que vinham, a grande maioria a pé, e outros em carros atirados por animais, com aquela poeira, naquele calor, aquela coisa horrorosa, aquele sol de partir a terra, chegavam todos empoeirados para o casamento. Então, antes de entrar na festa, todo mundo ia lavar as mãos e os pés na água desses vasilhames que acabava suja, que você começa a se perguntar qual a ideia de eu me lavar
numa água dessas que está mais suja do que eu. E foi a partir da água mais suja que um ser humano possa conceber que Jesus, na sua condição de Cristo, produziu o vinho mais puro. Então, o que nós estamos fazendo aqui? É nos compenetrando dessas verdades para entendermos que que Jesus está nos levando da água mais suja que qualquer um possa pensar ao vinho mais puro, mas não a partir do corpo, não a partir dos nossos pertences, senão do que está dentro desse corpo, que é o espírito imortal. Muito obrigada. Quem que gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Posso fazer. Please. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, agradecemos por mais um estudo enriquecedor. Que lembremos das palavras da nossa irmã Gel na semana passada, de que não somos o que sentimos, mas o que desejamos fazer. Com isso em mente, o caminho para a cessação do sofrimento fica bem mais fácil. Não nos faltam boas intuições, e nossa consciência sabe exatamente o que é certo e o que não devemos fazer. Fica o pedido, mais uma vez, para que estejamos antenados e que, com a proteção dos nossos mentores, possamos, pouco a pouco, reconhecer nossas más atitudes, corrigi-las e rumar à plenitude. Que assim seja. Assim seja. Belíssima. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui publicamente a Vitória por ter deixado a aula gravada. Eu pude estudar hoje e, graças a isso, fiz a prece. Obrigada, Vitória, mais uma vez. Ai, obrigada, Vitória. Todos nós somos muito gratos à Vitória por tudo que ela faz. Ai, beijo, gente. Boa semana. Beijo. Boa noite, querida. todo mundo. Beijo, Tchau. boa semana para todos. Boa noite, obrigada. Obrigado. Obrigada, boa noite.